Seja bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil. O objetivo aqui é trazer sugestões de aula, organização, planejamento, preparação, brincadeiras, tudo que a gente entende que é importante na evangelização e para evangelização. O tema de hoje é a existência de Deus. O primeiro tema, né, do Livro dos Espíritos, vamos dizer assim, né, uma das primeiras perguntas, muito utilizado nas evangelizações para conversar com as crianças. A maioria das crianças, é claro, né, que já está na evangelização, acredita em Deus, mas como a gente aprende no Espiritismo, né, é importante a gente ter uma fé raciocinada, né? Então não é acreditar em Deus só porque alguém me disse que ele existe, né? É a gente trabalhar o nosso raciocínio para a gente chegar a uma conclusão lógica também de que a nossa fé está correta, né? De que Deus existe. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Quais são as nossas reflexões de hoje, né? Lá no Livro dos Espíritos? Como eu disse, né? A primeira pergunta: o que é Deus? Observe que ele não pergunta o que é, né? E nem se é uma pessoa ou não, né? Ele faz uma pergunta mais genérica, né? O que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aqui, né, a gente tem duas informações, né? A primeira é que Deus é uma inteligência suprema, né? Ou seja, é a maior inteligência, né? E também que é a causa primária de todas as coisas, né? Muitas vezes a gente tem teorias de criação do universo, por exemplo, que remetem ao Big Bang. E a gente sempre, né, faz questão de perguntar, né? E como se originou o Big Bang, né? Qual a origem dele? Porque e o que tinha depois dele, né? Como ele se transformou? Então a gente sempre, toda consequência, né, tem uma causa e a gente invariavelmente chega à causa primária, como ele menciona aqui, que é Deus. A quarta pergunta, né? Onde se deve encontrar a prova da existência de Deus? A resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer em Deus, basta se lançar um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então como eu disse, né, me trata também aqui do universo, né, da origem do universo, a gente pode sempre remeter a alguma coisa, mas a causa, né, primária, como a gente pode observar, sempre vai ser Deus, que é um ser imaterial. Né? Continuando com as nossas reflexões, né, em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E a pergunta 13ª, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, teremos ideia completa de seus atributos? A resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber.
Então aqui, né, uma questão interessante, né, sobre os, vamos dizer assim, né, as qualidades, os atributos de Deus, onde os espíritos, né, fazem questão de mencionar que a nossa linguagem ainda é muito restrita. E principalmente naquela época, né, por volta de 1860, hoje a gente já ainda é, né, óbvio, restrito, mas a gente já teve uma ampliação maior, a gente já tem termos novos, né, trazidos pela ciência. Naquela época, por exemplo, a gente podem pesquisar, né, o espiritismo utiliza muito o termo magnetismo, e hoje a gente já tem alguns termos melhores. Outra questão é exatamente a ideia da linguagem restrita, né, às ideias e às sensações. Então a gente ainda não tem um conceito ideal sobre Deus, mas que os espíritos aqui, né, dizem, como eles mencionaram, né, é a inteligência suprema, e ele ainda observa, né, que tem que estar isento, né, de qualquer vicissitude. Então, ainda há muito a se aprender, né, a ser revelado sobre Deus. Essa sugestão de aula, né, é para crianças de 4 a 11 anos. E a duração estimada é de 50 minutos. O cronograma da aula, a gente tem o primeiro momento, mais ou menos 5 minutos, onde a gente faz uma oração com todas as crianças, para agradecer esse momento e para pedir a ajuda dos espíritos superiores, né, os anjos da guarda, na harmonização do ambiente e para nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração. É sempre bom incentivar que as crianças façam a oração. No segundo momento, a gente faz questão de relembrar as crianças, em todas as aulas, as diretrizes, né, para serem seguidas, ou, como uma amiga nossa disse, os combinados. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme a figura ao lado. E o que a gente anotou, né? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo e não chorar sem motivo. E agora a gente vai para o nosso terceiro momento. A sugestão aqui, né, é que o evangelizador mostre vários objetos, caneta, garrafa, borracha, colher, outros objetos que estejam na sala, né, e pergunte às crianças o nome de cada um. Em seguida, pergunta para as crianças como elas sabem que uma caneta é uma caneta, uma garrafa é uma garrafa. A gente pergunta se esses objetos existem. Como as crianças sabem que esses objetos existem, né? A sugestão é fazer uma brincadeira vendando uma das crianças, colocando o objeto na mão dela e perguntando o que é. Repetir para todas as crianças. É uma sugestão bem legal. As crianças adoram essa brincadeira, né? A gente pede para as outras crianças não comentarem, ficarem em silêncio. A gente venda os olhos da criança e coloca o objeto na mão e ela tenta descobrir o que é. Geralmente elas descobrem rápido, né? E depois a gente trabalha com as crianças essa questão, né? Por que esse objeto existe? Como que você sabe que uma caneta é uma caneta, não é um lápis? A resposta deve ser trabalhada no sentido de mostrar que conhecemos uma coisa pelas suas características e propriedades, tamanho, cheiro, cor, etc. O evangelizador, em seguida, comenta com as crianças que esses objetos são materiais. Eles possuem matéria, né? Ele tem massa, dimensões, altura, largura, comprimento, profundidade, o que o torna mais fácil de ser identificado, né? O que os torna mais fácil de serem identificados por nós. Então a gente primeiro trabalha essa questão dos objetos como materiais, né? Posteriormente, o evangelizador questiona as crianças se elas conseguem ver o ar. Se não conseguem ver, como sabem que o ar existe? Então, o ar já é, né, uma matéria, né, vamos dizer assim, mais esparsa, né? Ou, usando até um termo do Livro dos Espíritos, né, quintenciada. Né? Ela é uma matéria menor ou mais distribuída nesse caso. Né? E é uma pergunta mais interessante, porque agora a gente deixa de pensar em objetos mais materiais, né, vamos dizer assim, o lápis,
a borracha, o apontador, e começa a observar o ar. Quando a gente fez isso na sala, várias crianças responderam, né? Porque eu respiro, e a gente concordou, né? A gente tem que trabalhar essa resposta com as crianças no sentido de mostrar que o ar é conhecido também por suas características, a movimentação, né, o vento, o cheiro, né, em determinadas condições o ar tem cheiro, e também porque o ar ocupa espaço. Nesse momento, o evangelizador lembra ou mostra às crianças um ventilador movimentando o ar e pergunta se elas sentem esse movimento, né, o movimento do ar, deslocando a matéria, né, do ar. Depois, o evangelizador mostra imagens de um balão de ar quente e comenta com elas, né, com as crianças, sobre o ar ocupar o espaço, né? Quando a gente enche, da mesma forma, uma garrafa. A gente até comentou aquele experimento, né, da gente colocar, encher um balde de água, colocar um copo vazio, né, entre aspas, né, cheio de ar, de cabeça para baixo e empurrar o copo para dentro do balde com água, né? A gente vai observar uma resistência, porque o copo na verdade está cheio de ar. E como ele vai entrando, né, nesse recipiente com água, as bolhas de ar começam a sair, né, mostrando que a ideia é de que o ar precisa sair para a água entrar no copo. Né. Em seguida, o evangelizador pega uma bexiga, né, podendo dar uma bexiga para cada criança, e mostra para as crianças que existem materiais mais difíceis de serem observados, mas que continuam possuindo dimensões e massa. Né? Então, a foto aí da atividade que a gente fez na sala, né? As crianças adoram balão, e a gente observar que o ar ocupa espaço, sim, né? Quando a gente enche o balão, fica bem visível, né, que o ar ocupa espaço e que a gente tem essa propriedade do ar, que ele ainda é material. Dependendo do conhecimento da turma, o evangelizador pode comentar também sobre as ondas de rádio, internet e TV, que continuam sendo matérias, né, mas são ainda mais difíceis de se identificar, sendo necessário muitas vezes o uso de aparelhos. A foto ao lado mostra o celular identificando várias ondas de Wi-Fi, por exemplo, né, que estão na nossa volta. O evangelizador pode fazer o mesmo procedimento, né, pesquisar redes Wi-Fi do seu celular e mostrar para as crianças. Né. É interessante porque aí a gente passa, né, a trabalhar além do ar a ideia de ondas, né, que são matéria ainda, né, mas ainda é uma matéria mais distribuída. Né. E a gente pode mostrar pelas várias redes Wi-Fi, né, que existem por aí. Como eu comentei, né, depende do conhecimento da turma, dependendo da idade das crianças e do conhecimento. É uma atividade mais complexa de conversar com as crianças. Né? Até uma opção para complemento é mostrar como a matéria, né, chega no celular, né, como a gente, por meio da internet, do Wi-Fi ou do 4G, 5G, né, a gente pode pegar alguma coisa da internet e jogar para o celular, por exemplo, um livro, né? A gente pode puxar um livro para o celular, uma fotografia, né? Coisas que não existiam no celular e são trazidas pelo ar, vamos dizer assim, né? Em seguida, o evangelizador observa que Deus é um ser imaterial, não possuindo massa ou dimensões, e pergunta às crianças como podemos identificá-lo, como sabemos que Deus existe. Como identificamos algo que não vemos, não cheiramos, não sentimos? Então aqui a gente deixa de tratar as matérias, né, os materiais, os objetos, né, e a gente começou com um objeto mais visível, né, uma borracha, uma caneta, uma garrafa, e começou a diminuir, né, essa visibilidade para o ar, né, que já é um pouco mais complexo, e depois para as ondas, né, de internet, de rádio, né, de televisão. E agora a gente chegou na questão de Deus, né, que é um ser imaterial. Então ele não tem essas características, né? A princípio a gente não consegue identificá-lo. Então como a gente sabe que Deus existe? E a gente trabalha com as crianças o quê? As seguintes perguntas. Quando recebemos uma carta de pessoa ausente, como reconhecemos quem a escreveu? A gente pergunta para as crianças e espera as respostas, né? Depois a gente trabalha as respostas e uma das boas respostas, né, é pela letra. Quando a gente ouve passos de animais, né, durante a noite, como sabemos depois, no outro dia, né, se foi um cachorro, um gato, um cavalo, um boi, uma onça? Como a gente sabe? A gente também faz a pergunta para as crianças, né, depois das respostas,
a gente trabalha a ideia dos rastros, né, das pegadas dos animais. Então, da mesma forma, podemos observar Deus pelas coisas que ele criou. O céu, as estrelas, os planetas, os animais, as plantas, a água, o universo. De quem mais seriam essas criações? Então, como a gente viu, né, lá no Livro dos Espíritos, se não é o homem, né, de quem mais são essas criações? E a resposta lógica, né, voltando aqui para a lógica, né, é Deus. A sugestão é levar as crianças, né, para contemplar a natureza. Então, para às vezes sair da sala, olhar o céu, as nuvens, as árvores, as estrelas, dependendo do horário da evangelização. E aqui fica interessante mostrar a beleza da natureza para as crianças. E como é a obra de Deus? A obra de Deus é perfeita? Para se ter uma pequena ideia da perfeição e sabedoria de Deus, sugere-se levar as crianças para ver e pegar uma folha, uma simples folha de uma árvore. Em seguida, fazer uma explanação simples da anatomia e importância daquela folha. Mais uma vez, depende da idade das crianças, do conhecimento das crianças. A gente pode simplificar essa explicação ou aprofundar um pouco mais. E aqui, é claro, o evangelizador precisa se preparar. Como sugestão, indicamos que o evangelizador comente com as crianças sobre a fotossíntese, a transpiração, as trocas gasosas. Pode também comentar sobre a celulose, né, utilizada para fazer o papel. Outra função das folhas, né, são os remédios, os chás feitos de folhas, além da sombra, né, que refresca o nosso dia e o planeta, né, e comida, né, para outros animais, insetos e para nós mesmos. Né, a gente come algumas folhas. Isso é uma simples folha, né? Dessas várias folhas que a gente muitas vezes caminha pela rua e estão na rua e a gente nem dá importância, né? A gente observar as fotos ao lado que a gente pegou da internet, a gente observa, né, que o nosso conhecimento atual, com o nosso conhecimento atual, a gente já identifica várias funções, né, várias coisas importantes, né, que tem numa simples folha, né, criada por Deus. Imagina a obra completa e complexa que Deus criou. Então é mais uma prova da existência de Deus, né? Como uma simples folha tem tantas propriedades importantíssimas para a nossa vida, né? Aqui no nosso planeta, por exemplo, e são tão complexas, né? Uma simples folha. Eu coloco aqui, né, um vídeo do YouTube também, vou colocar na descrição do vídeo, com uma explicação simples, né, sobre as folhas também. Caso o evangelizador queira mostrar para as crianças ou até estudar antes, é um vídeo mais infantil. E fica uma observação, né, que se sobrar tempo, pode-se pedir para as crianças fazerem um lindo desenho das pegadas, né, das obras de Deus. Então cada criança pega um papel e faz um desenho das obras de Deus, da natureza, né? No nosso caso, não sobrou tempo, né? Uma aula que a gente gastou mais um tempo, principalmente pela atividade de vendar as crianças, né? A gente vendou não todas as crianças, mas as crianças que quiseram brincar, e foram várias, e aí a gente deu 2 objetos para cada uma, né? Para não estender muito a brincadeira. Mesmo assim, demorou um bom tempo. O último momento, como sempre, né? A oração de encerramento. Mais uma vez a gente pergunta, né, se as crianças gostariam de participar. E aqui a gente faz uma observação para não esquecer de pedir para as crianças organizarem a sala. Então a gente colocou lápis, né, de cor, colocou papel, usou tesoura, usou cola. No final as crianças têm que ajudar a organizar a sala. Isso é importante, né, para as crianças desenvolverem a responsabilidade, a questão do trabalho, né, a importância das crianças ajudarem em casa, ajudarem na escola e manterem o ambiente organizado, limpo. É isso, pessoal. A gente chega ao fim da nossa sugestão de aula. A gente espera que você tenha gostado. Mais uma vez, a gente fica feliz por você estar aqui. Que Jesus te ilumine nesse caminho da evangelização. Saiba que a evangelização é muito importante. A gente tem um vídeo no canal sobre o porquê se evangelizar, um vídeo bem rápido. Na verdade, se a gente fosse falar sobre isso, a gente gastaria até horas para conversar da importância da evangelização. Então, mãos à obra, Jesus está sempre ao nosso lado quando a gente está disposto a trabalhar. Fiquem com Deus, que assim seja.